Olá pessoal, estou iniciando a gravação desse vídeo onde eu vou fazer comentários acerca da correção da P1, né, da avaliação presencial 1 do primeiro semestre desse ano de 2017 da disciplina de Programação Orientada a Objetos do CEDERJ. Sempre eu recomendo para você que está procurando estudar, né, se aprofundar em orientação a objeto, conhecer um pouco mais da linguagem Java, sendo ou não aluno do CEDERJ, se você não tentou fazer essa prova, para o vídeo, baixe na descrição do vídeo o enunciado da prova, tente fazer, e aí só depois veja o vídeo, porque isso vai potencializar bastante o seu aprendizado, né? Aprendizado desse conteúdo ou dessa disciplina para quem está inscrito no curso. Pois bem, vamos começar aqui. Essa prova tinha 3 questões, e eu considero que a prova estava razoavelmente fácil, né? E para quem teve dificuldade aí, não tirou uma boa nota, é importante observar bem os comentários, né, do que eu vou fazer e aprofundar, se dedicar ainda mais ao estudo para tirar uma nota melhor nas próximas provas. Pois bem, vamos começar a questão 1 falando aqui em linhas gerais. Deixa eu só pegar um texto aqui que eu preparei. Cada item dessa questão vale 0,8, né? Essa questão tem no total, ela vale 4 pontos, né? São 5 itens. Eu defini, isso não estava claro aqui no enunciado, eu defini cada item valendo igual, né? Então cada item valia 0,8. Ok? Tem alguns erros encontrados aqui que eu vou comentar em seguida. Primeiro vamos ver o enunciado e vamos olhar o gabarito, né? Mas eu vou abrir aqui na IDE e mostrar o gabarito e fazer alguns comentários acerca do gabarito. Vamos lá. Implemente a classe concreta data, que representa uma data. Essa classe deve, item A, armazenar a data em 3 atributos distintos do tipo inteiro primitivo, um para o dia, um para o mês e um para o ano. O valor assumido pelo atributo dia deve ir de 1 ao máximo de dias no mês, o valor assumido pelo mês deve ir de 1 a 12 e o assumido pelo ano deve ser maior ou igual a 1900. Para simplificar, a verificação de consistência desconsidera a existência de anos bissextos, ou seja, a sua solução não precisaria versar ou considerar essa questão do bissexto, né, onde o número de dias do mês lá de fevereiro varia. Olhando para o gabarito, o gabarito começava com essas constantes aqui, que eu vou comentar um pouco a seguir, mas aí o item A, essencialmente, demandava isso aqui. A classe com nome dado, ou algo parecido com isso, e com 3 campos do tipo inteiro. Fez isso aqui, já teria 0,8 décimos. Olha que tranquilidade, né? Pelo menos no item A. Ok. Em seguida, aqui tem no item A fala sobre essa questão da verificação de consistência, né? Que, na verdade, a gente não consegue fazer aqui na declaração dos atributos, a gente precisa fazer nos construtores, né? Então, no momento que eu estou construindo, que eu estou criando um objeto, aí sim eu faço a verificação se os dados que estão sendo passados na criação são consistentes ou não. Então, eu não tinha como fazer aqui na declaração dos atributos em Java, né? Então, eu tenho essa parte de consistência ainda para resolver. No item B e o item C são os itens que pedem a construção, a criação, né, a implementação de métodos construtores. O item B pede a implementação de um construtor padrão, o qual vai inicializar a data com 1º de janeiro de 1900. O que é um construtor padrão? Um construtor padrão nada mais é do que um construtor, um método com o nome da classe, que não recebe parâmetro algum. Então observem lá que eu não tenho nenhum argumento sendo passado para o construtor, e ele vai colocar valores default, valores, digamos, padrões, para o caso em que nenhuma informação é passada, que é o caso desse construtor aqui. Nesse caso, o exercício, o enunciado da prova pedia que a gente inicializasse com essa data, 1º de janeiro de 1900. Como eu vou ter um segundo construtor, que é esse do item C, né, que pede um construtor convencional, digamos assim, um não padrão, então eu fazer
a inicialização dos atributos aqui, de alguma maneira, eu estou criando uma redundância. Deixa eu comentar aqui. Se eu fizesse isso aqui, ó, dis.dia recebe um, a máquina está um pouquinho lenta porque eu estou gravando o vídeo simultaneamente, óbvio, né? Ponto mês recebe um, dis.ano recebe 1900. Em termos de resultado, daria o mesmo que essa chamada do construtor de baixo, que é o que eu estou fazendo aqui com esse dis, abre e fecha parênteses. A diferença dessas duas abordagens é que aqui eu estou fazendo uma atribuição que eu já faço aqui embaixo. Então, para evitar essa redundância, né, na repetição de atribuições, que poderiam ser maiores, né, poderiam envolver mais atributos, eu, ao invés de atribuir explicitamente nesse momento aqui, eu simplesmente eu uso esse operador this, que na verdade está fazendo referência para o construtor que está aqui embaixo. Estou passando 3 valores, o compilador identifica, né, que eu estou me referenciando a esse construtor aqui que recebe 3 valores, e não esse aqui que não recebe nenhum. Tudo bem? Perfeito. Voltando lá para o enunciado. Então, assim, o construtor padrão nada mais é do que um construtor comum, só que não recebe argumento algum, né? Ele é bastante útil, é bastante utilizado em ambientes ou em locais onde a gente precisa criar instâncias ou objetos de uma dada classe, mas os atributos eles não vão ser setados no momento da criação do objeto. Eventualmente, eles vão ser atribuídos, né, através dos métodos set. Né? Então, quando você vai instanciar ou atribuir valores, né, para aquele objeto ao longo do tempo de vida, digamos, daquele objeto, então é bastante comum a gente usar o construtor default. Caso contrário, aí a gente usa um construtor de inicialização, como esse aqui embaixo, que é o que versa lá a letra C. Vamos olhar lá para o enunciado. A letra C. Declarar e implementar um construtor de inicialização que recebe como argumentos os valores dos inteiros primitivos para dia, mês e ano, para o qual a data deve ser inicializada. Então é um construtor default, e aí eu tenho que me preocupar em considerar o que está lá no item A, que é a consistência, né? Que o dia tem que ser um dia do mês válido, ou um dia do mês válido, exatamente. O mês tem que estar entre 1 e 12, e o ano maior que 1900. Então aqui no gabarito eu tenho lá a letra C, eu faço primeiro um teste. Se o ano for menor que 1900, ou se o mês estiver fora dessa faixa, né, de 1 a 12, ou se o dia estiver fora, for menor que 1 ou maior que os dias dos meses, eu simplesmente interrompo a execução daquele construtor. E nesse caso, ele vai aparecer com valor, na verdade, ele não vai inicializar os campos, né, com esse return. Caso contrário, aí sim eu faço a inicialização dos campos, né, da minha data. Aqui na hora de verificar os dias do mês, o gabarito ele foi bastante completinho, né? Alguns alunos fizeram dessa maneira, outros consideraram só como 31, né, uma data, e isso aí não foi muito... não foi penalizado, na verdade. Eu considerei tanto soluções que consideravam cada dia do mês com a sua quantidade de dias, né? Como aqui, ó, janeiro 31, fevereiro 28, março 31 e por aí vai, e quanto eu considerei igual, né? Então, os alunos que consideraram todo mundo como 31 também tiveram a mesma pontuação. Nesse caso aqui, o gabarito é um pouquinho mais real, né? Em termos de implementação. Tudo bem? Então, com isso, a gente teria o item C aí concluído também, né? Letra D. Declarar e implementar... desculpa, aqui embaixo. Declarar e implementar o método void incrementar. Ou seja, o enunciado já dava a assinatura de como tem que ser o método, né? O método não recebe ninguém como parâmetro e não retorna ninguém. Observe que muita gente leu, olhou o enunciado e simplesmente ignorou isso aqui. Então, na hora de implementar o método incrementar, passou um parâmetro data, ou fez o método incrementar retornar alguma coisa. Na verdade, a gente deveria respeitar
essa interface aqui, essa assinatura, né? Então, declarar e implementar o método void incrementar, que incrementa a data armazenada em um dia. Fique atento para garantir que os atributos sejam atualizados de forma consistente. Então, o incremento ele não poderia gerar, por exemplo, uma data, um dia 32. No momento que eu chego no limite, por exemplo, de um mês que tenha 31, o incremento vai fazer a data voltar para 1, e aí o mês ele passa a ser o mês seguinte, né? Então eu incremento o campo mês com o valor 1, mais 1, né? Então vamos ver como a data, como esse incrementar, ele está implementado, aqui está invertido, né? Na verdade aqui é o D, e aqui é o E. Opa. Então, o incrementar, o gabarito como apresentava. Primeiro, eu tento incrementar o campo dia. E aí, observem. Bem, vamos primeiro fazer o comentário aqui do enunciado, do gabarito. Eu incremento o dia, e aí eu testo. Se o dia ultrapassou o limite daquele mês, que é o que essa linha aqui está testando, ou seria o maior que 31 para quem fez da maneira simplificada, se o dia ultrapassou, o que eu faço? Eu passo o dia para 1 e incremento o mês. E eu tenho que testar o mês também, porque o mês pode ser o mês 12. Né? Então, se o dia passou do 12, eu volto o mês para 1, que aí eu vou ter atravessado o ano, né? E incremento o ano para mais. Então, eu passo para o ano seguinte. Né? Então, o método incrementar, basicamente, era isso aí. Quem, na sua solução, por exemplo, passou algum argumento, na hora de fazer o incremento, o que fez? Tentou incrementar ou incrementou a data desse argumento passado. Né? Isso seria possível, né? Eu poderia fazer essa data D aqui e fazer essa alteração, mas aí tem uma questão importante. Assim, necessariamente eu descontei algum ponto com respeito a isso, porque não respeitou lá o que estava sendo pedido no enunciado. Mas para isso aqui ser consistente, eu deveria necessariamente definir esse método como um método estático. E um método estático, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse método é um método de classe. Por que isso aqui seria importante fazer dessa maneira? Aqui ele apontou, o meu editor aqui, a minha ideia apontou alguns erros, porque eu estou tentando usar o this dentro do método estático. O método estático ele é um método de classe. Então, ele vai ser executado sobre uma classe, não sobre um objeto. E isso faria sentido porque o objeto eu estou passando por parâmetro. No momento em que eu não, ou melhor, eu passo uma data como um parâmetro e eu não coloco o valor, esse modificador estático, o que acontece? A minha implementação ela pode ignorar o this. Olha só, no momento em que eu faço aqui o d.dia++, eu estou incrementando o argumento e o objeto no qual o método foi passado ele está sendo ignorado. Por exemplo, lá vamos lá na main, aqui ó, criei um campo data, vou passar, olha aqui ó, para eu chamar o método incrementar, eu preciso aplicar ele a algum objeto, por exemplo, objeto D. Mas o editor está reclamando porque esse método ele está esperando uma data como argumento. Então eu teria que passar o D também. E olha que redundância, eu passo um método, o objeto como argumento, sendo que ele já está sendo passado aqui como contexto do meu método. Ele é o meu this lá dentro. Então, eu estou passando o objeto D duas vezes. Então, por isso que, ou eu faria, para ser mais consistente com essa modificação aqui, da minha assinatura, eu deveria colocar o método como estático e remover todas essas ocorrências do operador this aqui, eu deveria substituir pelo argumento D, para ser consistente. Não fazendo isso, o correto, de fato, é eu não ter o argumento, e usar esse operador this que faz referência a esse objeto no qual o método está sendo aplicado. Então eu removo o argumento aqui, e aqui todo o uso do this aqui, na verdade, faz referência a esse objeto aqui no método, no qual o método está sendo aplicado. Essa consistência aí no uso de argumentos, método estático, this, isso aí é algo que
que foi cobrado, né, na questão. No item E, pedia para criar um método toString. E esse toString, na verdade, ele é um método que está definido lá na classe Object, né, que é a classe mãe de todo mundo, de Java, e ele tem uma assinatura bem clara, né, que é ele retorna algo do tipo string e tem como nome toString, e não recebe argumento nenhum, não recebe parâmetro nenhum. Novamente, essa assinatura aqui precisava ser respeitada nas soluções que vocês deram, né, na resolução da prova. Pois bem, esse método string, o que era pedido aqui para retornar a data nesse formato, dia, mês e ano, dia de mês de ano, onde esse MM aqui é o mês por extenso. Ou seja, vamos observar, lá no item A era pedido para a data ser declarada, né, com o mês em numérico, e aqui no método toString do item E pedia o mês por extenso, então eu precisava fazer essa conversão. Daí o fato de, por exemplo, lá no início do gabarito, ter sido criado aqui um vetor com o nome dos meses, né? Isso aqui poderia ser feito de diferentes maneiras, né? Não precisaria ser feito dessa maneira, poderia ser feito dentro da classe, ou como muitos fizeram, dentro do próprio método toString. No método toString, vários fizeram assim, na hora de montar essa string aqui, testavam qual era o mês, e aí em função, ou por exemplo, podia usar um switch aqui, um case, né? E aí se o mês é 1, eu coloco janeiro, se o mês é 2, eu coloco fevereiro e por aí vai, né? Mas era fundamental que aqui eu substituísse. No lugar do número, eu não exibo o número, e sim eu exibo o mês por extenso, o nome do mês. Com isso, eu teria aí encerrada essa minha questão 1, né? Uma observação aqui importante, não era permitida a inclusão de atributos, muita gente fez isso também foi penalizado, né? Deixa eu ver se eu fiz algum comentário além aqui. Alguns erros encontrados nessa questão 1. Primeiro, criação de métodos no lugar da criação de construtores. Alguns alunos ficaram um pouco com receio de criar mais de um construtor, porque na verdade eu estou criando um método, né, com o mesmo nome, né? Então criaram algo do tipo aqui, data inicia, aqui criaram um data padrão, e nada disso é necessário. Na verdade, o compilador consegue tranquilamente distinguir um construtor do outro pelos tipos de parâmetros que são passados. Aqui eu tenho 3 inteiros e aqui eu não tenho nada. Então lá no programa, quando você dá um new data e não passa nenhum argumento, necessariamente o compilador sabe que você está fazendo referência a esse construtor aqui. Quando eu faço um new data e passo 3 valores, aí ele sabe que é o de baixo, né? Então não havia necessidade de criar nenhum nome diferente aqui para esses construtores. Outro ponto importante aí é retorno de valores em construtores. Aqui foi usado return, né? Esse return aqui é válido, mas não faria sentido, por exemplo, o compilador nem permite isso, eu colocar um boolean aqui e dizer que nesse caso em que a data que eu estou passando ela é inconsistente, eu retorno falso. Isso dá erro porque, na verdade, o construtor não está, o compilador não está esperando valores como retorno no construtor, né? Então, o que era possível era apenas eu dar return, né? Como está acontecendo aqui nesse gabarito. Outra questão, deixa eu dar um enter aqui, porque ele está quebrando aqui com a tela. Criação de métodos de verificação de consistência sem chamada no construtor. Isso também foi algo bastante comum. Por exemplo, esse teste de consistência aqui da data, muitos fizeram de forma separada, ou seja, criou um método lá, por exemplo, esse aqui, public boolean verifica consistência, e aí o retorno, eu vou retornar essa expressão aqui booleana, né?
Nesse caso aqui, deve estar faltando algum... Ah, não, está faltando aqui os parâmetros do método. E o que acontece? Muita gente implementou essa verificação da consistência à parte, né, fora do construtor, mas esqueceu de chamar isso no construtor. Não tem jeito. Eu estou criando um método à parte, mas o que era pedido era para verificar a consistência na criação dos objetos. Então eu precisava necessariamente chamar esse método aqui dentro. Né? No caso aqui eu poderia fazer if this ponto verifica a consistência, né? Passando dia, mês e ano. Isso aqui, na verdade, estava testando para falso, né? Vamos inverter isso aqui, né? Então, quando isso aqui... na verdade, quando isso aqui dá verdadeiro é que é inconsistente, né? Eu quero que... então, vamos botar um nome inconsistente. E aqui... vou verificar se not inconsistente, ou seja, se a data não... melhor, se a data for inconsistente, está certo. Se a data for inconsistente, eu retorno. Se não, eu faço a inicialização. Certo? Então, eu precisava necessariamente chamar o método lá de dentro do construtor. Perfeito. Para concluir, alguns alunos têm perdido um tempo fazendo caching de coisas que não são mais necessárias. Na verdade, em algumas versões recentes de Java, a gente tem o conceito de autoboxing e unboxing, onde, na verdade, o compilador faz esse caching para a gente. Não é a custo zero, né, digamos, existe um esforço do compilador para fazer isso, mas para as nossas implementações dá para fazer sem problema. O que seria isso? Por exemplo, esse dia aqui, ó, observem lá que na declaração ele está como inteiro, né? E aqui eu estou querendo que ele seja uma string, né? Nos primórdios de Java, nas versões anteriores, para pegar um número e transformar no string, eu tinha que fazer um monstrengo como esse aqui, o string.value. Aí a minha ideia aqui já deu uma completada. Value of. E eu passo o meu campo dia, né? Os primórdios nas versões anteriores de Java, isso aqui era necessário. Agora, você vê, o ano, this ano aqui, o compilador não reclama, né? Minha ideia não está reclamando. Eu consigo fazer tranquilamente sem usar esses monstrengos aqui que fazem conversão. Tá ok? Então, assim, quem fez não foi penalizado com nada, mas não era necessário. Eu posso fazer concatenação de string diretamente combinando com o número em Java que o compilador consegue se virar. Tá ok, pessoal? Com isso eu encerro a questão 1. Vou passar aqui. Questão 2. Questão 2 apresentava duas classes, né? Num suposto sistema de inventário. Considere as classes abaixo referentes ao sistema de inventário. Então tem a classe apartamento e a classe carro. Classe apartamento com seus campos aqui e um construtor. Classe carro com seus campos e um construtor. Item A. Crie uma classe principal e instancie um objeto para cada classe fornecida. Essa que era bastante imediato. Deixa eu mudar aqui o meu arquivo. O que pedia era algo bem... exatamente isso aqui, ó. E aí, para ser honesto, né, em termos de distribuição de nota, eu esqueci de comentar isso aqui no início, o item A valia 1 ponto e o item B valia 2 pontos. Então, quem fez essa instanciação aqui corretamente, ou seja, respeitando a maneira como os construtores estavam definidos lá no enunciado da questão, já garantiu um ponto. Perfeito? Item B. Considere que queiramos somar os valores dos bens, ou seja, tanto de carro quanto apartamento, no cálculo de um inventário. Né? Imagine que eu tenho eu tenho vários carros e vários apartamentos e quero fazer o cálculo do montante, da soma do montante.
Adicione os objetos do item a um vetor e calcule a soma desses objetos usando uma única chamada de método, ou seja, um método polimórfico. Altere o mínimo possível as classes apartamento e carro de forma que essa implementação seja possível. Adicione qualquer outra classe ou método se for necessário. Esse pedido aqui, essa questão, esse item, era exatamente o que foi pedido na AD1 desse semestre, só que de uma maneira um pouco mais alongada, né? Aqui a gente estava pedindo de forma bastante sucinta como eu faço para criar, adicionar objetos dessas classes aqui, que é o que eu criei no item A, num único vetor, e depois realizar a soma chamando um único método. Tá? Vamos olhar lá o gabarito. E aí o que acontece? Vamos lá para main. Eu criar um vetor para adicionar esses objetos aqui, no caso apartamento e carro, nesse vetor, necessariamente esse vetor não pode ser um vetor de apartamento, porque carro não é apartamento, né? Então observe que a ideia está reclamando aqui, e nem o contrário. Eu posso criar um vetor de carros e colocar um apartamento lá dentro, que ele reclama aqui em cima. Então, para eu ter um único vetor com dois objetos que são de classes diferentes, necessariamente eu preciso de uma entidade mais abstrata que incorpore, né, que considere tanto a classe carro quanto a classe apartamento. Então, no enunciado, eu criei uma interface, ou no gabarito, perdão, eu criei uma interface chamada bem, onde tanto o apartamento quanto o carro implementam esse bem. Então, só de criar uma interface e fazer os dois, implementar essa interface já é o suficiente para eu conseguir fazer isso aqui. Tudo bem? Mas a interface ela não é útil só para isso. Observem o seguinte, a classe apartamento tem um campo preço, que é o que eu estou interessado, porque eu quero calcular a soma, né, lá do inventário, enquanto que a classe carro tem um campo valor. Como é que eu faço para unir essas coisas? A minha interface, eu defino um método lá, retorna valor, get valor, o que eu quiser dar nome para ela. E a implementação desse método dá conta dessa diferença dos atributos. Né? Então, no método retorna valor da classe apartamento, eu estou retornando o preço. No método retorna valor da classe carro, eu estou retornando o campo valor. Então, o método retornar valor está encapsulando a maneira como o bem está tratando ali o seu valor, né? Se é via preço, se é valor, poderia ser uma maneira mais elaborada, né? Por exemplo, o apartamento poderia ter uma equação que leve em conta a metragem e mais qualquer outra coisa para chegar no cômputo do valor final. Então, poderia não ser algo tão direto quanto essa implementação aqui. E aí esse método está encapsulando isso. Tendo feito isso, lá na main, para fazer o cálculo da soma, eu pura e simplesmente faço um for, né, para percorrer esse meu vetor, chamando o método retorna valor para cada objeto. E aí aqui que está a chamada polimórfica, né, o retorna valor, porque esse shape z aqui, o método retorna valor está se comportando de acordo com o tipo que ShapeZ tem. Se ShapeZ é um apartamento, eu chamo o método retorna valor de apartamento. Se ele é um carro, eu chamo retorna valor de carro. Isso aí era exatamente o que era explorado na AD desse semestre. Né? Com isso eu tenho a questão 2, né, concluída. Vamos para alguns comentários aqui, alguns erros comuns que eu encontrei. Primeiro, a interface sem método. Isso é um tanto estranho, pode até aparecer e tudo mais, mas normalmente quando a gente define interface, a gente quer definir um comportamento mínimo padrão ali entre objetos diferentes. Né? Nesse caso ali, todos os objetos que vão estar no meu inventário, eles têm que implementar esse método retorna valor. Então eu tenho que saber como obter o valor daquele objeto para conseguir, por exemplo, calcular a soma desse meu inventário.
né? Então, definir uma interface e não colocar nenhum método nessa interface, um mínimo que seja, é algo um tanto estranho, né, em termos de manipulação de interface. Outro erro encontrado, acesso a atributos ao invés da chamada do método polimórfico. Muita gente se perdeu nessa questão de implementação de polimorfismo, e eu acho que se perderam porque muitos não fizeram AD, né, infelizmente. Muitos aqui chegaram, na hora de fazer essa soma, fizeram de uma maneira bastante, como eu posso dizer, de uma maneira bastante particular essa soma. Então, não fizeram for, não colocavam for, e aí faziam a soma. Pegavam lá apartamento ponto preço mais carro ponto, acho que é valor, né? Ponto valor. Não tem nenhum polimorfismo aqui, eu simplesmente estou acessando os campos do objeto explicitamente. Outros renomearam o atributo na hora de implementar a classe, mas não havia polimorfismo, né? Até faziam aqui alguma coisa com ponto valor e tudo mais. Polimorfismo, necessariamente, eu preciso de um método e esse método é único. E a implementação dele, a chamada dele, vai variar em função do objeto, né, no qual o método está sendo aplicado, né? Então isso aí era fundamental, né? Eu precisava ter um método e ele tendo um comportamento aí variando em função do objeto ao qual o método está sendo aplicado. Pois bem, então esses eram os comentários da questão 2. Na questão 3, deixa eu dar um scroll aqui para chegar na questão 3. A questão 3 dizia o seguinte: dada a classe abaixo, que representa um ponto em duas dimensões, tenho lá a classe ponto com atributos x e y, né, que indicam, no caso, o ponto, né, a coordenada, né, e um construtor que inicializava esses dois atributos. A questão pedia para definir uma classe ponto 3D que permitia a criação de um ponto em três dimensões, ou seja, campo x, y e z. Eu já tinha o x, y, o imediato era pensar, pô, eu só preciso do z, né? Então, isso era a primeira parte da questão. E eu até comento aqui, na divisão de pontos, né, eu considerei como um ponto todo mundo que identificou que seria interessante eu ter uma herança, mais o construtor, isso dava um ponto, o outro ponto para o item A e o último ponto para o item B, né? Então vamos lá para o gabarito. Aqui no gabarito eu tenho a classe ponto 3D, estendendo a classe ponto e incluindo um campo Z, né? Então isso aqui era fundamental, né? E além disso, isso eu digo já para garantir o primeiro ponto da questão, né? O construtor que recebe três parâmetros, e aí observem que como a classe ponto 3D ela estende a classe ponto, e eu estou adicionando um atributo aqui, um ponto Z, um objeto da classe ponto 3D, ele não deixa de ser a classe ponto. Ele é a classe ponto mais alguma coisa. Ou seja, eu tenho os campos x, y mais o campo z. Então, na hora de criar um objeto ponto 3D, eu preciso necessariamente passar os três valores. O objeto ponto 3D, ele possui as três coordenadas, né? E aí, para inicializar os campos x e y, na verdade, como eu já tenho o construtor lá em cima, eu não repito a atribuição aqui. Eu simplesmente chamo, usando esse operador super, eu chamo o construtor de cima para inicializar os dois primeiros campos. E o terceiro, que aí sim é um campo particular de Z, um atributo particular de Z, da classe ponto 3D, aí sim eu atribuo ele aqui diretamente. Muita gente, acho que eu perdi a conta, muita gente, por uma surpresa minha, ignorou a classe ponto e criou uma classe ponto 3D sem estender a classe ponto, criando os três pontos aqui. Quem fez isso teve uma penalidade, pelo menos eu acho que meio ponto aí desses um ponto que estavam sendo atribuídos para essa parte da questão, tá? Que era importante identificar isso como uma oportunidade interessante de estender a classe ponto.
Uma outra coisa que está aqui e que eu, na verdade, não fui rigoroso na correção nessa parte da questão, era observar que os atributos x, y, eles eram privados da classe ponto. Então, quando eles são privados, a classe ponto 3D, que estende a classe ponto, não consegue acessar esses campos x, y explicitamente. Então, para acessar, eu precisava criar dois métodos get aqui públicos, ou pelo menos protected, né? Que são valores, que é um modificador que permite o acesso na hierarquia, né? Então, eu precisava colocar como público ou como protegido para conseguir acessar dentro da classe .3D. Então, isso era uma observação aqui importante, né, em termos de implementação, mas que não foi tão cobrada na correção dessa prova, nessa parte. Tá ok? Continuando. Ainda no item, agora no item A da questão 3. Apertei uma coisa aqui sem querer. Dado um outro ponto como argumento, um outro ponto 3D, ou as coordenadas x, y, z, retorne o ponto 3D referente à diferença entre as coordenadas. Então eu queria fazer a diferença entre um ponto dado como argumento e um ponto no qual o método estava sendo aplicado. E aqui no gabarito eu coloquei as duas maneiras, uma recebendo o ponto 3D, e aí eu pedia para retornar o ponto, né, referente à diferença. Então eu fiz aqui p.getX menos dis.getX, p.getY menos dis.getY e p.getZ menos dis.getZ. Poderia inverter, fazer dis.getX menos p.getX, dis.getY menos p.getY e por aí vai, não teria problema algum. Então essa seria a implementação recebendo um objeto já pronto como parâmetro, e a alternativa seria receber os três valores separados, né? Então tem o x, y, z, e aqui fazia a subtração considerando o x. E o y e o z, considerando os parâmetros. Teve gente que implementou as duas, né? Sem problema nenhum. Teve gente que implementou de uma forma só, sem problema. O que não podia fazer é deixar de implementar, né? Então tinha que implementar esse método de diferença. Um ponto importante, aí volta a mesma questão que eu abordei lá quando eu comentei a solução para a questão 1. Teve gente que recebeu os dois pontos como parâmetro, sem problema, mas necessariamente para isso acontecer, o método precisa ser estático. Porque se não for estático, eu volto a dizer, eu estou ignorando o objeto dis que já está sendo passado como contexto daquele método, né? Então, se eu já recebo os dois pontos para calcular a diferença, eu preciso definir o método como estático, senão eu estou ignorando o objeto dis, que é o objeto no qual o método está sendo aplicado. Tudo bem? Isso aí não foi tão... essa questão não aconteceu tanto no item A, mas no item B aconteceu porque o enunciado, eu acabei... no enunciado acabava indicando um pouco essa ideia de receber os dois parâmetros, né? Então, certamente muita gente... muita gente não atentou para isso e teve alguma penalidade. Vamos ler o item B. Calcule a distância entre dois pontos. Supondo P com dimensões pxy e Q com dimensões qxyz, a distância é calculada pela seguinte fórmula, que é a raiz quadrada das diferenças ao quadrado. Muita gente, olhando isso aqui, né? Eu quero calcular a distância recebendo pontos P e Q. Muita gente já colocou lá na assinatura os métodos, os objetos P e Q e calculou a diferença. Mas essa implementação... exatamente, literalmente como está ali, deixa eu até implementar aqui, para vocês verem. Se eu quero colocar a distância recebendo métodos, os objetos P e Q, observe que o compilador consegue distinguir já sem problema nenhum. Mas se eu coloco aqui, observe que eu estou apagando o dis e estou colocando o Q. Então, assim, eu estou ignorando
o this nesse contexto. Mas na hora de chamar esse método de instância, dessa maneira como está aqui, eu preciso instanciar um objeto. Porque eu só chamo esse método, esse é um método de instância, basicamente. O método que não tem uma palavra estática, ele é um método de instância, ou seja, é um método que eu aplico a instâncias. Mas aqui, como eu estou ignorando o this não está sendo importante para mim. Então, para ser mais fiel a essa implementação, o natural seria eu colocar essa palavra static, que indica que agora esse método é um método de classe. Então, eu chamo esse método de classe dessa maneira aqui agora. Ponto 3D, ponto distância. E aí eu passo os argumentos que eu quero passar, os PIKs, né? Que eu quero passar na chamada desse método, né? Então, para ser fiel a não usar o this, eu preciso colocar essa palavra, para ser consistente, né? Eu preciso colocar essa palavra estática aqui na definição do meu método. Ou seja, o meu método passa a ser um método de classe. Vamos ver se eu fiz algum comentário a mais aqui da questão 3. Operações sempre precisam ser implementadas como métodos. Isso é um erro comum. O método estático que eu já comentei. O que acontece na questão 3? Na implementação, tanto do cálculo aqui da diferença, quanto no cálculo de implementação aqui diretamente no método main. Pegou e colocou essa implementação aqui, por exemplo, do cálculo da distância, diretamente aqui na main. E foram penalizados com isso. Por quê? Porque a gente está trabalhando, é um curso de orientação a objeto. Então, necessariamente, todas as coisas, tudo que a gente implementa aqui, normalmente versa envolvendo classes e objetos. Quando eu falo de classe, eu estou falando de atributos e estou falando de métodos. Né? E método é, digamos, uma tradução, ou a gente está trazendo para o mundo o que lá atrás em C, Pascal, em Python, a gente vê como função, que é um dos recursos básicos de abstração que a gente tem em termos de programação. Né? Que permite, por exemplo, reuso, que é algo fundamental em orientação a objeto. Então, se eu pego uma computação, um cálculo, e não coloco ele como método, eu estou de cara não permitindo que ele seja reaproveitado, que ele seja chamado em outros contextos. Então, isso é muito ruim. Então, em termos de implementação, necessariamente qualquer tipo de cálculo que envolva algo diretamente ligado a alguma classe, como é, por exemplo, essa classe .3D e esses métodos de cálculo de distância, de cálculo de diferença, era fundamental que esses métodos estivessem, que esses cálculos estivessem sendo disponibilizados usando métodos. Isso aí era fundamental. Quem não fez dessa maneira teve a questão aí também penalizada nessa parte aí, nesse outro um ponto, né? Que era, na verdade, nos 2 pontos, né? Que era o item A e o item B. Tudo bem? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido bem, aproveitado bem aí todas as dicas, tudo que eu comentei. Quem ainda tem alguma dificuldade ou alguma coisa que não ficou muito clara nesse vídeo ou no gabarito, comentem aí, me mandem e-mail, que eu vou tentar ajudar para que vocês aprendam cada vez mais, né? E que se preparem melhor aí para P2 que está por vir, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.